O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém, durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu, ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus cura o filho paralítico do funcionário do rei. Este episódio do Evangelho de São João nos mostra como acontece o progresso na fé. Isso é muito interessante nós notarmos dentro dos detalhes da narrativa. Em primeiro lugar, Jesus volta ali em Caná da Galiléia, onde ele já tinha feito o seu primeiro sinal, como São João chama os milagres de Jesus. Pois bem, o funcionário do rei, então, faz um pedido. Jesus vê que ele tem uma fé, mas aquela fé é incipiente. Ou seja, aquela fé é uma fé que está começando, né? É uma pequena mecha que fumega, mas ainda não é a fé, né, plena. Então Jesus como que reage quase que provocando o crescimento da fé. É interessante nós notarmos isto. Ou seja, Deus, Ele em primeiro lugar, nos convida à fé. Jesus tinha feito os milagres, não é, em Jerusalém, as pessoas já tinham ouvido falar desses milagres, a fama dos milagres de Jesus corria ali na região. Jesus fez também o milagre da transformação da água em vinho em Caná. Então, havia ali razões, sinais, né, para que as pessoas crescem, para que aquele funcionário do rei cresce também. Mas Jesus, quase que querendo provar aquela fé, diz: esse povo não crê, a não ser que veja sinais. E naquela provocação, ou seja, naquela provação da fé, onde parecia que Jesus não ia atender o pedido dele, o funcionário do rei, né, então, parece que não esmorece, insiste no seu pedido. E ao insistir no seu pedido, Jesus então responde: pode ir, seu filho está curado. E ele crê na palavra. Eis aí um segundo estágio, né? Um segundo estágio da fé, em que o evangelista diz com clareza: quando Jesus pronunciou, ele acreditou. Mas não para por aí o crescimento, porque quando ele finalmente chega em casa e encontra o filho curado e os servos dizem em que hora ele ficou curado, que foi exatamente a hora em que Jesus pronunciou aquilo, o evangelista conclui dizendo: ele então abraçou a fé. Então, veja, de uma fé incipiente para uma fé que cria a partir dos milagres,
o funcionário do rei passa a crer a partir da palavra. Mas essa realidade que antes foi pelos milagres, depois pelas palavras, agora se torna fé incondicional. São João diz, ele abraçou a fé. Então, meus queridos, é importante nós, nessa quaresma e sempre, termos essa convicção de que a fé precisa crescer. A fé, ela é uma realidade que cresce. Como diz a carta aos Romanos, o justo vive pela fé. E nós vamos então vivendo de fé em fé, de fé em fé. Por quê? Porque esta fé deve crescer até que finalmente nós alcançamos o amor. É aquilo que em uma de suas famosas cartas, Santo Inácio de Antioquia diz, quando ele diz que não há nada de mais unido do que a fé e a caridade. É o que existe de mais unido. Ou seja, a fé cresce. A fé deve crescer, onde nós primeiro cremos porque tudo aquilo parece ter bastante razoabilidade com aqueles sinais, aqueles preambula fidei, né? Como se diz em teologia, ou seja, são sinais que vão nos levando e nos conduzindo à fé. Mas depois, Deus quer provar a nossa fé e quer que a gente vá tendo uma fé cada vez mais pura, uma fé que cada vez menos depende de milagres, sinais e provas e cada vez mais vai dependendo na confiança na palavra pronunciada por Deus. É isso que deve acontecer, até que finalmente nós, então, cremos e cremos plenamente quando então essa fé, ela brota e faz aparecer em nosso coração o amor. Eis aí o itinerário da fé do funcionário do rei, mas também nosso. Deus abençoe você. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deus te abençoe.